Vamos lá, vamos para a luta que o Enem foi adiado, né? Agora temos tempo para estudar, para nos prepararmos, então vamos focar nisso, tá? Não vamos perder nenhum flash aqui nessas aulas. Vamos tirar as dúvidas, né? Me procurarem para tirar essas dúvidas, assistir a aula realmente até o final. Vamos nos esforçar, né? Eu tô fazendo aqui minha parte, vocês fazem a de vocês, no final tudo há de se ajeitar. Então, enquanto estamos aí, né, no isolamento social, a gente vai continuar com as nossas aulas aqui, né, remotas. Então, vamos lá, galerinha, que o tema hoje já é novo, né? Já passou nossas avaliações, então, temática nova. Crise do capitalismo de 1929. A gente vai começar a estudar agora o contexto entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra. É esse o contexto que a gente vai estar agora estudando. E dentro desse processo, a gente vai ver aqui o ápice dessa crise do capitalismo, vamos entender como o mundo estava, né, nesse momento, e a partir de então também vamos conhecer que ambiência vai ajudar a formar e constituir a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o nosso próximo conteúdo, né? A Segunda Guerra. Então, para chegar lá, a gente precisa passar por alguns momentos, né? A crise do capitalismo, a formação do fascismo e do nazismo. Então, vamos seguindo para não perder nada. O contexto que a gente vai estar aí, né, vivendo nesse pós-guerra, em especial nos Estados Unidos, é de efervescência, né, do capitalismo. O capitalismo vai estar ascendendo, né, subindo, crescendo. Claro, isso nós estamos falando de um contexto dos países que não estavam tão diretamente envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então, esse contexto pós-guerra, né, é marcado por destruição na Europa, isso é fato. Eles estão se reconstruindo, se reestruturando. A Europa está passando por um momento, né, de regressão na sua produção industrial. Enquanto isso, os Estados Unidos vai tomar a rédea do mundo em termos de capitalismo. Lembrando que a gente viu também aí um pouco sobre Revolução Russa, que a União Soviética vai lá, tá bombando lá com seu socialismo, excluída aí dessa ambiência capitalista, tá? Então, os Estados Unidos vai se tornar potência mundial por alguns motivos, dentre eles o fato de ter entrado na guerra no final, o fato de não ter tido destruição em seu próprio território durante a guerra, o fato de ter emprestado dinheiro a Inglaterra e a França, principalmente durante, né, o processo da Primeira Guerra. Então, a partir daí, os Estados Unidos vai suprir a Europa em termos de produtos industrializados, já que a industrialização na Europa ela não consegue mais suprir as necessidades, eles estão usando a sua força econômica para se reconstruírem. Então, os Estados Unidos vai estar de boa e a partir de então vai começar a ditar modelos sociais também. Então, a partir desse período, né, do pós-guerra, saindo ali um pouco do sofrimento, vamos dizer assim, dessa guerra, a gente vai ter a ideia de que a felicidade é igual a consumo. Vai começar esse consumo exacerbado. E tudo isso é impulsionado também pela propaganda, gente. É uma propaganda constante, anunciando que a felicidade, que a melhor vida, que tudo que traz realmente um sorriso está em consumir. E aí vai ser espalhado linhas de crédito, o famoso carnê das lojas. Então, várias pessoas vão ter acesso, né, aos produtos que vão estar sendo colocados na TV, em jornais, em outdoor, que a mulher só é feliz se ela tiver algo, né, uma máquina de lavar, aquela mulher que vai agoniar o juiz do seu marido até ele aparecer com esta máquina, então é um aspirador de pó que aparece, então são bens duráveis, né, a gente costuma dizer que são bens duráveis, que vão estar sendo propagandeados, e as pessoas, então, vão estar consumindo compulsivamente. Vai existir aí uma espécie de projeto de vida que ficou conhecido como American Way of Life, é o estilo de vida americano. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Vocês podem ver,
Pessoas brancas, nem vou comentar sobre isso, todas alegres, felizes, satisfeitas, geladeirinha cheia, geladeirazinha que é um eletrodoméstico novo, tá? Nesse período aí de pós-guerra, família reunida, e dá pra ver que estão extremamente felizes consumindo, né? Aqui no caso, tendo tudo o que precisam em sua própria residência, em sua própria casa. O menuzinho tá fazendo uma pilha de comida, então tá tudo muito bem. Esse é o tipo de propaganda que era divulgada, estava em todos os lugares. O estilo de vida americano é o melhor. Começa também aí, gente, o boom do cinema. É o momento de Hollywood, é o momento que surgem, né, os desenhos dos Estados Unidos, como Mickey Mouse. Então, eles estão também ditando as regras culturais do mundo. Então, a partir dos Estados Unidos, vão estar sendo exportados produtos, mas também exportado cultura. Também começa aí as multinacionais, como a Coca-Cola, como o McDonald's, né? Os fast foods vão começar também a saírem dos Estados Unidos e se espalharem pelo mundo, tá? Então, é algo bem parecido com o contexto que a gente tem atualmente. Porém, todavia, contudo, nem só de alegrias vamos viver esse momento do pós-guerra, tá? Essa euforia levou a uma tentativa, né? Muitas pessoas davam a tentativa de enriquecimento fácil. E isso, claro, né, vai ter suas próprias consequências. A gente chama de febre do enriquecimento. As pessoas vão ver as facilidades, parece que tá tudo bem. O governo tá propagandeando que tá tudo bem nos Estados Unidos. Consumam, consumam, comprem, comprem, comprem. As pessoas compram, compram, compram. É aquela coisa, você tem, mas você tem que ter um pouco mais. É que tá valendo o que você pode ainda ter, né? Pode ainda consumir. E isso vai ter, claro, suas consequências e não vai demorar muito, não. A guerra acaba em 1918 e já em 1929 a gente tem uma grande crise aí do capitalismo, tá? Essa é a maior crise até então, no momento que a gente está estudando, até o início do século XX. Vamos ter outras crises, né, posteriormente. E aí vamos entender os motivos, gente. Não é muito simples, não. Geralmente só se cita a quebra da Bolsa de Valores, né? Como eu coloquei aqui, né? Crash da Bolsa de Valores em Wall Street. Até de Londres é o jornal, para a gente ver que essa notícia vai se espalhar. Mas essa notícia, ela é uma pontinha do iceberg, né? É só uma pontinha, né? O que é a pontinha do iceberg? É aquilo que dá para ver. Foi quando já não dava mais para segurar, pã, vai ter esse efeito. O iceberg mesmo, ele tá lá escondidinho. E é esse escondido que a gente vai entender agora. Primeiro, toda essa alegria do consumismo, mas ela é baseada numa desigualdade social imensa nos Estados Unidos. E aí a gente tem uma concentração de renda muito forte. Em que sentido? Para vocês terem ideia, 21% da população, nesse período, recebia em torno de 83 dólares por mês. Isso não era o suficiente nem para se alimentar uma família, né? Vamos dizer assim, de um número regular, 3, 4 pessoas. Então, estavam numa condição de miséria, parte da população, ou a outra parte se achava uma classe média que poderia consumir, então estava se endividando, era uma classe média endividada, enquanto em torno de 12 a 13% da população dos Estados Unidos detinha 90% da riqueza. Então, nós temos uma diferença social enorme que não está sendo trabalhada. E as pessoas estão sendo meio que convencidas que podem consumir, Então, isso tem um efeito. Uma hora as pessoas não vão conseguir pagar, né, esses boletos da vida, e aí vai gerar uma bola de neve. Eles não vão parar de consumir. Então, os salários não vão aumentar. Como é que as pessoas vão consumir? Não tem como, né? Então, essa produção vai começar a aumentar e os consumidores reduzirem, né? Vão sinalizando logo esses efeitos. Crise agrícola. Galera, o que vai acontecer? A agricultura em si, ela vai estar cada vez mais aumentando, porque vai ter o uso de máquinas na produção agrícola. Só que isso também tem consequências. Quando se aumenta demais a produção, aquele produto, né? Por exemplo, batata. Tem muita batata circulando. Então, o preço dessa batata vai ser reduzido. Quando o preço da batata é reduzido, aquele que produziu, claro, não vai lucrar tanto como ele queria. Então, vai começar a haver demissões dentro
da produção agrícola, então fortalece aí um êxodo rural nesse momento. Demissões por quê? Porque não estão lucrando tanto e porque as máquinas estão fazendo o serviço de grande parte dos camponeses, né, os que trabalham no campo. Recuperação das indústrias europeias, tá? Os europeus estavam consumindo os produtos dos Estados Unidos, já que as indústrias deles não estavam dando conta nem de 50% da produção necessária para o consumo. Então, eles vão se reconstruir, mas logo, estamos falando de países, né, potências mundiais. Logo, elas já estão de boa produzindo. Estados Unidos vai lá. Inglaterra, querida, trouxe produtos. Olha aqui, década de 20, gente. Olha aqui os produtinhos. E aí, a Inglaterra ou os Estados Unidos, esqueci de avisar, mas não vou querer mais não. Aqui a gente está produzindo já o que precisamos. Aí, Estados Unidos, nadinhazinha, assim, nadinha. Não. Ah, beleza. Ah, mas vou lá na França. Vai na França, mesma história, gente. A França já voltou a produzir, né? E os Estados Unidos não percebeu isso. Então, o que aconteceu? A gente vai ter uma crise de superprodução. Tá produzindo demais na agricultura, tá produzindo demais nas indústrias. A produção está exagerada. Que é isso, professora? Erro. Não observaram o andar do mercado consumidor. Saem produzindo. Ai, produz mais, faz mais, quero mais. Só que não tinha consumidor suficiente para tantos produtos. Resultado, né, uma superprodução. E a galera tava numa onda, né, como eu até falei no início, de enriquecimento fácil. Tava todo mundo investindo na Bolsa de Valores. Quem tinha um dinheirinho guardado, pegava o dinheiro todinho lá na Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? Comprar ações de empresas. Então, as empresas estavam vendendo suas ações e a galera estava comprando. Só que vai chegar o momento que todas as empresas vão começar a perder os seus lucros e vão colocar à venda, né? Todas ao mesmo tempo vão colocar à venda ações, né, das suas indústrias. Resultado, vai ter muita ação, né, de empresas sendo ofertadas e as pessoas estão em crise também, porque os salários não estão aumentando, não vai ter quem compre. Então, a gente tem uma oferta, né, de ações dentro da Bolsa de Valores de Nova York e não tem compradores. O que é que acontece? Lei da oferta e da procura. Se a oferta é muita e a procura é pouca, a gente tem uma queda nos preços. Então, foi isso. A bolsa vai fechar em baixa, a mais baixa de toda a história. Quando vocês ouviram essa expressão, a bolsa fechou em baixa, significa que os preços das ações estão baixos. Foi aí a conhecida, né, Terça-feira Negra, no dia 29 de outubro de 1929, né? Tá aqui. Então, esse momento vai ser um alvoroço dentro dos Estados Unidos. Essa crise, ela vai respingar nos países capitalistas que têm relações comerciais com os Estados Unidos. A de Grande Depressão, que vai de 1929 até 1933. O que nós temos, então? De 1929 a 1933, é esse período, vamos dizer assim, trágico, né, de Grande Depressão. O que vai acontecer? É uma recessão econômica dos Estados Unidos. A grande potência mundial já não tem condições de ser, né, comandar esse processo de capitalismo. Então, como cai os Estados Unidos, cai todos que estão aí ao seu redor. Por exemplo, no Brasil, as consequências vão ser bem pesadas em relação ao nosso café, tá? Então, a gente era um grande vendedor de café, vimos isso recentemente, e exportadores de café, e os Estados Unidos, a última coisa que eles querem é comprar café, e eles eram nossos maiores compradores. Então, a gente vai ter um prejuízo bacana aí nesse período de Grande Depressão. O que vai acontecer nesse período? Né? Suspensão de investimentos aí exteriores. Estados Unidos concedia muitos empréstimos, auxiliava, né, em abertura de multinacionais, então vai suspender tudo, tá? Quem tá devendo aos Estados Unidos vai melhor começar a pagar e eles não vão emprestar para mais ninguém. Falência de bancos e empresas, tá? Faliram, gente, praticamente em torno
de 84 mil indústrias, quase 4 mil bancos. Por que vão falir? Todo mundo vai tirar seu dinheiro dos bancos e o banco vai trabalhar com o quê? Tá? Muitos vão solicitar empréstimo nos bancos e não vão conseguir pagar, não vão ter como pagar. Então os bancos vão falir, as indústrias elas vão falir, o desemprego vai ser uma marca desse período. As filas de desemprego eram imensas, né, de desempregados solicitando um emprego. Então a gente está vivendo o caos aí nos Estados Unidos, a fome, a miséria, tá? A diminuição das importações, isso aqui é o que vai afetar bem, né, a história do Brasil, que a gente era exportador para os Estados Unidos. Então, a partir daí, gente, nós temos um contexto que precisa ser reestruturado, reorganizado. Então, vão haver as eleições, no ápice desse furacão aí, né, de crise, e um dos candidatos, o Delano Roosevelt, ele vai dizer, eu resolvo isso aí, pode deixar que eu vou resolver. E aí, o que acontece, gente? A gente vai ter um período de crise do liberalismo econômico. O que seria? É a mão invisível, né? A mão invisível do mercado, que organizava tudo. Deixa aí a lei da oferta e da procura regular o mercado. Então, esse negócio de deixar tudo à solta no mercado garantiu essa crise, né? O chamado liberalismo econômico, é um dos motivos, tá? De não controle da produção, de não estabelecimento de medidas protecionistas dentro dos Estados Unidos, enfim. O governo pouco se metia, ou quase nada mesmo, na economia. Então, a economia estava girando em torno de si mesma. Então, aí o candidato que estava ali, né, ganhando nas pesquisas, o Delano Roosevelt, vai oferecer para os Estados Unidos um plano de reorganização econômica. Por isso que a Grande Depressão, gente, ela vai de 1929 a 1933. A partir daí, a economia dos Estados Unidos está zerada, ó, beleza. Vamos entender, então, como foi que eles fizeram isso. O Delano Roosevelt, ele realmente foi eleito, né? Aqui está ele, tá aqui bonitinho. Ele foi eleito, né, presidente dos Estados Unidos, e ele foi fazer uma nova estruturação dessa economia, reerguer essa economia que estava em crise. O primeiro passo foi regular a economia. A gente chama isso de intervenção do Estado na economia. Então, aquela economia livre, que fazia o que queria, do jeito que queria, já não existe mais, tá? O que a gente vai ter, então, nesse contexto? O presidente, ele vai intervir nas produções, no número de exportações, no número de importações. Ele vai organizar essa economia a partir do olhar do Estado. Nós temos obras públicas. Qual é a ideia aqui? Vocês podem pensar, meu Deus, está em crise, o homem vai reconstruir? Sim. Ele vai pegar os impostos que eram direcionados para determinadas áreas, como, por exemplo, educação, produção de alimentos, enfim, áreas que ele pode estar tirando, e ele vai investir na produção, né, de obras públicas, como hidrelétricas, hospitais, escolas. Aí você pensa, que loucos! Não, ele estava certo. Ele queria movimentar a economia. Vou dar só um exemplo. Um operário desempregado, se começa uma obra, ele vai ficar empregado. Consumidor, ele passa a ser um consumidor novamente. Primeiro ponto. Se vou construir um hospital, eu preciso de cimento. A fábrica de cimento está parada porque ninguém está construindo. Fábrica de cimento volta a funcionar. Então, pessoas que estavam desempregadas da fábrica de cimento voltam a trabalhar. A economia, então, começa a girar, mas precisa de ferro. A fábrica de ferro volta a trabalhar. Tá? Então, é uma forma de injetar consumidores dentro, né, da economia, porque muitos desempregados passam a serem empregados por conta dessas obras públicas, já que não tem como haver investimentos privados para reestruturar essa economia. E isso deu certo, tá, galera? E aí também, para haver realmente uma existência de consumidores dentro do próprio Estados Unidos, foi preciso regular as leis trabalhistas. Que é isso? Aumento dos salários, né? Eles passaram a ter direitos, redução de carga horária, para que tivesse uma qualidade de vida e tivesse até tempo para ir consumir, tá?
estabilidade no emprego, seguro-desemprego, uma espécie de aposentadoria, porque assim, aqueles que não tinham mais condições de trabalhar passaram também a ser consumidores, porque agora eles têm uma aposentadoria. Então, tudo isso são medidas do governo que vão intervir e regulamentar a economia, e os Estados Unidos saem rapidinho dessa crise, tá? E a partir de então continua aí, né, sua vida de grande potência. Mas isso aqui foi nos Estados Unidos. Essa crise vai abalar grandemente, né, lugares como a Alemanha, que viveu de forma intensa as consequências da Primeira Guerra Mundial. E isso fica para as nossas próximas aulas, né? Entender como a Alemanha saiu de todo esse processo, como ela se reestruturou, também como a Itália fez isso, né? Que são os dois movimentos que a gente vai estudar, que é o fascismo e o nazismo. Então fica conosco, deixe seu like, tá? Até mais, galerinha!